hoje a gente está recebendo aqui essa figura linda, super carismática, cheia de energia, a Milena Guedes. Ela é fisioterapeuta, dermatofuncional, ela também é estudante de medicina e ela trabalha com depilação a laser há mais de 10 anos. E é sobre esse assunto justamente que a gente procura um especialista para falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que existem vários mitos e verdades também sobre esse procedimento. Milena, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite. É sempre muito bom falar de algo que a gente ama, né, sobre o nosso trabalho e, claro, esclarecer as dúvidas aí da população. Certo. A gente sabe que a grande vantagem da depilação a laser é que ela te dá uma tranquilidade. Depois da depilação a laser, você não vai precisar pensar nesse assunto. A gente sabe tudo que é chato para a mulherada, né, ter que estar fazendo depilação. Então, a gente consegue, né, ter por um bom tempo, né? Mais ou menos quanto tempo se a gente concluir todo o processo? Eu começo perguntando isso, Milena, para você. Então, gente, sobre o tempo, é muito variável, porque depende muito de pessoa para pessoa, depende se essa pessoa tem alguma alteração hormonal. A gente fala muito sobre a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, que uma das causas, né, dessa síndrome, da alteração dessa síndrome é o hirsutismo, que é o aparecimento de pelos em mulheres, principalmente nessa região de face. Então, quando esse hormônio ele não está bem reguladozinho, pode ficar aparecendo pelos mesmo depois de você fazer uma série de sessões. Então, é importante você estar com o hormônio reguladozinho e para você ter um bom resultado aí a longo prazo na depilação. Certo. Mas para pessoas que não têm nenhuma alteração hormonal, a gente mata o folículo e não nasce mais. Isso que eu ia perguntar, para você explicar o que é a depilação a laser, em que fase do pelo, né, ele age? Então, o pelo ele tem 3 fases, né? Sim. O laser ele atua exclusivamente em uma, que é a fase anagen, na fase de crescimento. Essa fase é onde tem o maior número de pelo fica mais escuro, o pelo fica mais grosso, que a gente chama, o laser ele tem uma afinidade por melanina. Então, é nessa fase que o pelo ele tem maior quantidade de melanina. Então, quanto mais melanina tiver o pelo, melhor é o resultado. Por isso que a gente não pode tirar o pelo por nenhum método que vai tirar o pelo pela raiz. Tipo pinça, linha, cera. Então, a gente só pode raspar o laser ou o pelo. Então, esse folículo ele tem que estar íntegro e o laser vai lá atuar no folículo piloso, fazendo com que esse pelo ele seja morto. A gente vai matar a célula do pelo, fazendo com que não cresça mais. Inclusive, é a orientação, né? Quando você for fazer essa depilação a laser, eu já fiz alguns processos e eu não sabia. Você tem que estar depilada, né? Com o pelo depilado com lâmina, que é o método que tem que ser, senão de outra forma não daria certo. Né? Inclusive, Milena, a gente separou aí algumas dúvidas, porque tem muita a história do mito e verdade, né? Em relação à depilação. Dá pra gente colocar já a primeira, né? Aí tá perguntando se existe uma idade certa para fazer a depilação. Então, em mulheres, a gente costuma falar que a menarca, a partir da primeira menstruação, é a data, é a época mais interessante para a gente começar a fazer a depilação a laser. Por incrível que pareça, lá na clínica a gente tem muitos adolescentes, pré-adolescentes, são levados por tias, madrinhas, mães, porque essas crianças, elas usam aquelas blusinhas de educação física, às vezes tem aquele aniversário de última hora, aquele banho de piscina aos finais de semana. Então, assim, já é uma qualidade de vida que as mães, né, estão dando para os seus filhos. Eu até brinco, eu falei, gente, na minha época eu sofria com cera, com gilete e assim, é um presente que as mães estão dando para os seus filhos, levando para fazer depilação a laser tão precocemente. Então a gente orienta que seja a partir da menarca, que é quando os folículos já estão maduros. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta, para a gente saber se é mito ou verdade. Pode fazer depilação a laser durante a gravidez, Milena? Então, na verdade, é verdade, porque assim, a gente sabe que esse grupo de gestantes é um grupo que eles não são... A gente não faz nenhum estudo, né? Não tem evidências que faça mal ou faça bem. Então, o que é que a gente orienta? Nós da Inova Laser, a gente orienta que é contraindicado fazer depilação a laser em gestantes. Porque, apesar que o laser ele só atua 810 milímetros, mesmo assim, acho que é uma fase tão importante na vida da mulher, então a gente não pode correr risco. Existem médicos que falam que não tem problema, mesmo você fazendo uma região de axila, na região de perna, pelo laser ser
unidirecional, ele não irradia. Sim. Mas a gente da Inova Laser, precaução, né? Um cuidado a mais contraindica por essa fase tão importante, tá certo? Vamos para mais uma perguntinha? Coloca aí no ar. Homem, pode fazer depilação? Claro. Deve, né? Claro, inclusive a gente tem uma procura bem grande de homens fazendo depilação a laser na região de faixas de pescoço, bigode, costa, peitoral. Tem alguns esportes também que os homens procuram, o ciclismo, a natação. Tem algumas profissões também que eles, né, precisam estar sem pelos, então assim, pode e deve. De boa, gente. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá colocar na nossa telinha? Tem mais um questionamento aí pra gente fazer. Quem tem a pele negra pode fazer depilação? Pode fazer, mas a gente orienta, né, que você procura um profissional experiente, porque, como eu falei, o laser ele tem afinidade por melanina. Então, uma pessoa com fototipo alto, uma pessoa negra, tem mais melanina da pele. Então, o laser ele não vai conseguir distinguir a melanina do pelo com a melanina da pele. Então, a gente precisa ajustar os parâmetros corretos no equipamento, no laser, para a gente diminuir ou acabar com qualquer risco, qualquer circunstâncias, né? Pode causar alguma queimadura. Então, é importante você procurar um profissional experiente, mas pode sim, pode fazer. Tá certo. E fazer uma avaliação prévia, né? Sim. Vamos para mais uma perguntinha no ar. Quantas sessões são suficientes para a gente remover os pelos? Então, como eu falei, é muito relativo. A gente costuma falar que é, em média, de 8 a 12 sessões, então é importante a gente respeitar o ciclo de crescimento do pelo, dando um intervalo de até 60 dias, né? Como a gente falou, o laser ele atua na fase anágena, que é a fase de crescimento, então a gente precisa respeitar esse ciclo. Então, é nessa média aí de 8 a 12 sessões, principalmente se você não tiver alguma alteração hormonal. É nessa média. Médio, né? Depois aí você faz alguma avaliação para saber se precisa de uma, duas, manutenção também a cada 2 anos ou a cada 1 ano. Certo. Então, é muito bom. Tá bom, vamos para mais uma duvidazinha que geralmente surgem aí, quem vai fazer o procedimento. Pelo branco ou claro são mais difíceis de ser removidos? Sim, pelos brancos, eles não são removíveis, então a gente já fala isso durante a avaliação. Se você tiver pelinhos brancos, não tem resultado, é 0 resultado. Ainda não existe um laser no mercado que trata o que tira esse pelo pela raiz sendo branco. Porque o laser ele tem afinidade por melanina. A gente precisa que tenha melanina nesse pelo. Já os pelos loiros, ruivos, a gente consegue sim, né? A gente coloca um parâmetro especial para isso. Então, o laser que a gente utiliza lá na clínica, o laser de iodomilismo, a gente consegue sim acabar com pelos loiros e ruivos. Vamos para mais uma, rapidinho, mais um questionamento para a Milena responder aqui pra gente. Quem faz depilação laser pode tomar sol? Não. Depende. A gente tá vendo aí que véspera de feriado. Então, todo mundo essa semana já se preparou para fazer depilação a laser. Então, essas pessoas que fizeram previamente, antes do feriado, elas podem sim pegar sol. Mas, feriado amanhã, e você chega no domingo arrependido porque não foi fazer depilação a laser, foi pra praia cheia de foliculite, chega na segunda-feira lá na clínica. Quero fazer depilação a laser, mas peguei muito sol no final de semana. Pode? Não pode, tá? A gente precisa esperar aí pelo menos uns 10 dias, deixar essa pele bem recuperada, hidratar bastante, deixar essa pele íntegra e aí sim você pode fazer a depilação a laser. Uma pergunta, dói ou não dói fazer depilação a laser? Então, a dor é muito relativa. Eu costumo falar que laser de alta potência, você precisa sentir algo. Então, a gente sempre precisa do feedback do paciente na hora do atendimento. Me diga o que é que você está sentindo. É interessante você sentir como se fossem umas picadinhas. Se você sentir aquela sensação de queimação, de ardência, a pessoa está toda hora tirando o membro, aquele reflexo mesmo de tirar, então a gente reajusta esse parâmetro. Mas depilação a laser não é doloroso, você sente um desconforto, é diferente. Olha, quem faz depilação com cera sabe o tanto que é incômodo, né? Eu já fiz as duas formas e aqui eu dou meu relato de que a depilação a laser dói bem menos, né? Muito menos. Do que a depilação com cera. Uma pergunta pra gente encerrar. A gente vê no mercado muitos produtos, né? Algumas ceras depilatórias, alguns produtos que você só faz passar e aquele cabelo cai. Eu queria que você desse sua opinião sobre esses produtos. É bacana a gente usar esse tipo de Então, eu não recomendo, né? A gente sempre fala que é interessante você procurar o seu dermatologista.
Mas eu, Milena, eu não recomendo, porque assim, esses produtos de supermercado, que tem algumas marcas aí que a gente usa de última hora, principalmente em pelos mais finos, região de buço, ali nada mais é do que um ácido. E a gente sabe que o ácido deixa a pele sensibilizada, então às vezes corre uma descamação. Inclusive, no rótulo ele fala que é mais ou menos de 1 a 3 minutos. Se você passa disso, você está colocando sua pele em risco, podendo inclusive queimar a sua pele. Tá certo, Milena, adorei as dicas aqui, esclareceu muita coisa. A gente, enquanto você falava, estava aparecendo no seu Instagram, né? Quem tiver mais dúvida pode entrar lá, entrar em contato com você. A dica que a gente sempre dá, gente, é que você procure um profissional que faça uma avaliação antes, que aí não tem risco de dar errado, né, Milena? Muito obrigada pelo convite e está convidadíssima para ir lá na clínica. Ah, certo, vamos marcar. Irei sim. Obrigada, Milena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um quadro que a gente sempre traz aqui, né? Assuntos para falar de qualidade de vida, de moda, de beleza.